Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal, Guibeira aqui, e hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito de como o processo do Philadelphia 76ers pode estar se encaminhando a um novo processo, porque tudo indica que as coisas por lá tendem a ficar cada vez piores. Eles têm um certo core de jogadores, assim, uma certa estrutura de jogadores jovens na qual dá para se iniciar um novo projeto chamado de, sei lá, o processo, confie no processo 2, porque realmente já tá ficando insustentável a viabilidade de jogar em Paul George, Joel Embiid, Jared McCain, Tyrese Maxey e todos esses jogadores que eles tinham antes no elenco num hipotético time extremamente forte, talentoso e unido para uma temporada inteira, quem sabe, disputar um título da NBA. Nesse mesmo período, na temporada passada, estávamos conversando a respeito de uma possível corrida ao título que esse time do Philadelphia, após a aquisição do Paul George, tinha sido um dos melhores movimentos da off-season. Talvez o Paul George fosse o jogador mais de alto nível, podemos dizer, de agente livre, né, podendo assinar com qualquer uma das franquias, e assinou um contrato máximo com o Philadelphia, que teve coragem de pagar a grana que ele estava pedindo, por conta que na temporada anterior ele foi um All-Star com 22 pontos de média. Então, para você ter um cara do calibre do Paul George se juntando à sua equipe, que já é um time muito sólido e muito talentoso, com um cara recém ganhando MVP, com Tyrese Maxey explodindo para um cara nível All-Star, com vários jogadores assim absurdos, o que a gente viu na temporada passada foi, na verdade, o Jared McCain sendo um jogador mais consistente, mais regular, com melhor aproveitamento, e ele sendo calouro, sabe? Então é muito complicado a gente falar isso. E hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês. Já faz tempo da última vez que eu falei a respeito do Philadelphia 76ers, e hoje eu venho conversar mais uma vez sobre como a temporada nem começou e eles já estão enfrentando um drama gigantesco. Se você está chegando por aqui agora e gostar desse conteúdo, mano, considere se inscrever, ativar o sininho e deixar o like agora ou no final do vídeo, vai estar me ajudando demais. E se você for um Trash Talk Raiz, já vai deixar esse like, porque sabe que esse vídeo foi feito pensando em você. Se você quiser ajudar o canal mais diretamente, lembrando que ainda temos algumas unidades dos 3 modelos da loja Trash Talk. Primeiro link aqui na descrição, anti-dripado, com peças de nível premium, estampas exclusivas e um drop que é limitado. Quando ele acabar, acabou. Só um novo drop com novas peças e assim por diante. A loja aqui do canal é bem exclusiva e é pensando em peças para te deixar mais estiloso, mais confortável, e que você não compre uma camiseta que você vai descartar daqui 3 meses porque ela desbotou. Isso eu te dou garantia, fechou? Agora, sem mais enrolação, bora começar o conteúdo. Se estivéssemos conversando nessa mesma época do ano, em 2024, sobre como seria o futuro do Philadelphia 76ers e que eles estariam agora tendo problemas no training camp e trabalhando com 3 jovens jogadores, que aqui eu estou falando de Tyrese Maxey, Jared McCain e VJ Edgecombe para a temporada 25-26, sem nem cogitar uma presença real dos 2 principais jogadores e os 2 superstars da franquia, eu acho que todo mundo acharia que eu estaria maluco. Mas é exatamente o que a gente está presenciando agora. O Philadelphia, mesmo tendo um dos elencos mais preparados para a temporada passada, eles se viram na realidade de que rotacionaram 53 jogadores. Eu não estou certo de que esse é o recorde da NBA, mas eles devem estar batendo de frente com aquele Memphis Grizzlies de 2023-2024, na qual eles rotacionaram tantos jogadores que exploraram mais quintetos do que era possível para a franquia, com Marcus Smart se lesionando, com JJJ se lesionando, com Gigi Jackson se lesionando, com Ja Morant se lesionando, com Desmond Bane se lesionando, praticamente com todos os jogadores se lesionando. Esse time que a gente viu agora da temporada 24-25 do Philadelphia 76ers foi algo que chegou muito próximo, se não ultrapassou a quantidade de rotação de jogadores e de elencos que eles utilizaram. Tanto que o técnico Nick Nurse falou que ele estava numa posição onde ele já tinha cansado de responder nas coletivas, né, de imprensa da equipe do Philadelphia 76ers sobre a saúde dos jogadores. Essa era a única pergunta, talvez a mais frequente, que os repórteres tinham para poder saber a respeito do futuro do Philadelphia. Porque cada jogo que se passava, menos se via dos principais jogadores e mais o time ia se afundando para o final da tabela. E aí, depois da temporada passada eles terem ficado de fora dos playoffs, começando essa nova temporada eles perderam Gershon e Yabusele para o New York Knicks. Muito obrigado por isso, a gente estava precisando de um jogador como ele. Eles estão em um embate muito complicado com o Quentin Grimes, que é uma peça importante, mesmo que ele não seja titular vindo do banco, e ele se mostrou muito competente, fazendo mais de 20 pontos de média no final da temporada passada, o que algumas pessoas levam como um parâmetro positivo, outras pessoas um parâmetro negativo, porque já é aquela reta final de times que estão se classificando para os playoffs já estão garantidos, parece que a maioria das equipes estão poupando jogadores, e ele também estava fazendo isso enquanto estava na ausência dos principais nomes da franquia. Mas ainda assim, ele está ciente de que o Philadelphia não está
entregando um contrato de acordo para ele e eles não fecharam em nada. Acho que ofereceram na casa dos 20 milhões e ele acabou negando por enquanto. Então ele é mais um caso dos jogadores que estão acreditando no próprio potencial e explorando ao máximo o que a off-season tem a oferecer para eles nessa agência livre antes de começar a temporada 25-26, né? Até porque eles podem assinar contratos ainda até outubro, até antes de começar a temporada, ingressar num novo time e ir se adaptando ao elenco aos poucos. Isso é bem comum, na verdade. Tivemos vários jogadores que assinaram depois de agosto aí, em épocas passadas. Agora vamos falar sobre o time do Philadelphia. Por que é tão preocupante? Porque claramente o cara que tem a maior presença como um líder desse time é o próprio Tyrese Maxey, já que na temporada passada eles fizeram uma reunião. Nessa reunião que foi de portas fechadas, apenas os jogadores, sem comissão técnica, sem front office, sem ninguém assim que representa o background da franquia, só os jogadores mesmo tentando lavar roupa suja, foi o próprio Tyrese Maxey que cobrou os seus companheiros de time pela baixa dedicação dentro de quadra e fora dela, nos treinamentos, com questão à ética de trabalho, e até mesmo chegou a cobrar diretamente o principal nome da franquia, que é o Joel Embiid, falando que ele está atrasado para os treinos, de vez em quando falta, faz corpo mole, falando que ele era um péssimo exemplo, que ele não poderia ser esse tipo de jogador. E aí já começou a criar um conflito dentro do vestiário porque alguém vazou essa informação. E então começaram alguns a apontar dedo, achando que foi o Paul George, né, o podcast P. Outros falaram que foi o Eric Gordon que vazou a informação, mas isso não era para ter saído de dentro do Philadelphia e acabou vazando e criou mais uma hostilidade com questão à pressão da mídia em cima da franquia. O próprio Tyrese Maxey também sofreu de lesões, jogou apenas 52 partidas. Jarrett McKinnon perdeu o resto da temporada com uma lesão. Paul George teve 2 estiramentos nesse primeiro ano dele representando o Philadelphia 76ers. E o Joel Embiid, antes mesmo de começar a temporada, ele já foi alertado pela equipe médica que ele teria uma restrição de minutos bem severa, além de não poder jogar back-to-back games. E isso é muito complicado, a gente vai falar separadamente de cada um dos casos. Primeiro, o caso do Tyrese Maxey, que eu acho que ele é o nome mais confiável neste exato momento do Philadelphia, tanto que eles entregaram um grande contrato para ele, confiando de que ele meio que faria parte desse futuro da franquia, quem sabe assumisse como rosto. Não se sabe do futuro agora, se tornou uma situação bem incerta, e ele acho que é o jogador que menos a gente deve se preocupar. O Jarrett McKinnon realmente foi até um pouco esnobado pelo Paul George, na qual o podcast P falou que eles não podem ter um calouro como o jogador mais confiável dentro do elenco. Eu não acho que foi uma atitude muito bacana, deve ter surtido algum efeito negativo na cabeça do cara vindo de um dos principais veteranos que ele tem dentro do elenco. E agora a gente precisa falar sobre os dois elefantes dentro da sala, que é o Paul George e também o Joel Embiid. O Paul George chegou com calibre de superestrela, ele chegou depois de sair a troco de nada do Los Angeles Clippers, ele pegou o contrato máximo que ele tanto estava almejando, que ele falou que se sentiu desrespeitado pelo quanto que o Clippers tinha oferecido apenas 3 temporadas para ele, um contrato menor do que o do Kawhi Leonard, sendo que ele estava mais saudável do que o Kawhi Leonard nas temporadas mais recentes. E quando ele chegou no Philadelphia, realmente não é o mesmo jogador que a gente presenciou em temporadas anteriores. Ele teve 2 hiperestiramentos de joelho quase que em sequência, e no período que ele estava ingressando, ele começando na franquia, quando ele estava realmente dentro de quadra representando eles, ele postou mais podcasts e cortes do seu podcast, né, mais vídeos no YouTube upados, do que até mesmo cestas que ele converteu. E realmente ele terminou a temporada passada jogando apenas metade dos jogos possíveis, apenas 41 partidas, com média de 16 pontos, 5 rebotes, 4 assistências, 1.8 roubos de bola, arremessando 35,8% para 3. Pode não ser tão alarmante assim, mas só que com certeza não vale o contrato máximo que ele recebeu, sendo que na temporada anterior ele estava com 22,6 pontos, 5,2 rebotes, 3,5 assistências, 1.5 roubos de bola e 41% para 3. Então foi esse Paul George que eles pagaram esse contrato máximo, pensando que ele traria toda a experiência, traria todo esse talento transmitido de uma temporada para outra, o que acabou não acontecendo. Chegou a ficar tão grave que ele teve que se pronunciar falando que ele ia dar um tempo no podcast para ele poder focar no time, sendo que eles já estavam praticamente eliminados até mesmo do play-in, na época em que ele decidiu fazer isso, como se ele fosse o salvador desse time e acabou não dando em nada. Então, sabendo do que aconteceu e que o valor de mercado agora com esse contrato máximo, esse contrato que é muito ruim para o que ele produziu na temporada anterior e pela saúde, pelo histórico que o Paul George tem, o Philadelphia ainda se viu contra a parede, porque eles poderiam ter draftado um cara que tem meio que skills e potencial semelhante ao que o Paul George é no draft agora, já que eles foram mal, eles podiam ter selecionado o Ace Bailey, mas acabaram não selecionando, porque o Ace Bailey cancelou os treinos com a franquia. Muito pode ter sido de uma jogada do agente dele por trás das câmeras, né, como a gente já havia conversado há alguns vídeos passados aí, mas acabou que ele foi parar no Utah Jazz, acreditando que o ambiente do Philadelphia, que seria a equipe mais provável a selecionar ele, porque não iriam selecionar ele na frente do Dylan Harper, nem na frente do Cooper Flag, obviamente. O Philadelphia acabou passando por isso, seria algo que tiraria esse peso nas costas de um salário extremamente caro, trazendo mais um jovem jogador, mais uma jovem promessa para tentar trabalhar e tornar
tornar ele esse Paul George para o futuro da franquia. E aí, para coroar a cereja do bolo com questão ao Paul George, ele sofreu uma lesão muito grave e teve que passar por uma cirurgia no joelho em julho. Agora, no meio de julho, a gente estava presenciando os times voltando às atividades, voltando aos treinos, se preparando para o começo da próxima temporada. O Paul George teve que fazer uma cirurgia e a gente não sabe o quão limitado ele vai estar para essa próxima temporada que ainda vai se iniciar. E isso é um problema muito grande para a folha salarial. Eu já vou chegar lá assim que eu falar sobre o Joel Embiid, porque o maior problema dessa franquia agora é o principal jogador. O Joel Embiid está sem jogar basquete, sem tocar na bola laranja, em recuperação realmente desde fevereiro. Ele não toca em uma bola de basquete. Ele já tem 31 anos, assinou uma extensão salarial de mais 3 temporadas com o Philadelphia, na qual eu posso estar enganado aqui nos valores, mas ela vai de 55 milhões para 57 milhões para 60 e poucos milhões para 67. Então, nessas próximas 4 temporadas, ele está com um contrato extremamente alto. O valor de mercado dele foi bem depreciado depois de tantas lesões. Se a gente juntar no agregado, ele já perdeu 5 temporadas inteiras de lesão, contando as 2 primeiras que ele chegou lesionado e ficou 2 temporadas de fora. Se juntar as últimas 2 temporadas dele, agora 24-25 e também a 23-24, ele jogou 39 partidas e 19 partidas, somadas não dão nem 60 jogos. Então, acho que nem se o Philadelphia 76ers quisesse, eles conseguiriam uma troca justa pelo jogador, que ele já foi 2 vezes cestinha da temporada, MVP, várias vezes All-Star. Eles não conseguiram nenhuma troca satisfatória para que o time se livrasse do contrato dele. Na verdade, eles ainda estão acreditando nesse processo, eu não sei até quando. Tivemos vários dramas assim envolvendo o Joel Embiid, aquele jornalista babaca que acabou envolvendo a morte do irmão dele no meio da jogada, assim, na hora de cobrar o cara. Eu acho que foi uma atitude bem baixa. O Joel Embiid realmente perdeu as estribeiras com o cara, pegou ele pela garganta lá, teve que pagar uma multa pra NBA de $1 milhão, se eu não me engano. E a gente vê que a cada temporada que passa, parece que o legado do Joel Embiid já foi escrito, é isso que a gente viu até agora. Decepção nos playoffs, o único MVP a não chegar nem numa final de conferência, um cara que, por talvez azar, se forçava a dar o máximo durante a temporada regular, não chegava saudável nos playoffs e tinha que jogar mesmo lesionado. Ele acabava performando em muitas partidas bem, mas não o suficiente para que o time dele tivesse sucesso. E agora está sendo conversado que muito rondeia a cabeça dele de que ele possa estar cogitando a aposentadoria. Estão chegando até a comparar a carreira dele com a do Yao Ming, que as lesões foram limitando até que o cara foi forçado a aposentar os tênis de basquete. Então por que isso é complicado para as próximas temporadas aí para o Philadelphia 76ers? Porque somando Tyrese Maxey, Joel Embiid e Paul George, eles já estão comprometendo 95% do salário da equipe, do salário normal, sem passar do primeiro aval, sem passar do segundo aval, de questão de tributária, né, para pagar mais impostos para ter jogadores e gastar mais dinheiro. Apenas o teto salarial básico da NBA, que é 140 e poucos, chega a quase 150 milhões de dólares, eles já estão limitados a apenas 3 jogadores. Então realmente não sabemos como vai ser o futuro da franquia do Philadelphia daqui para frente. Parece que a cada dia que passa eles vão ter que começar um novo processo, tendo em vista McCain, Tyrese Maxey e VJ Edgecombe. Essa próxima temporada talvez eles vão tentar desenvolver mais esses 3 jogadores, sendo que o VJ Edgecombe vai ter menos tempo de quadra por conta desses 2 nomes que vão receber mais tempo, na minha humilde concepção. Eles ainda vão lidar com um drama gigantesco agora de Paul George se recuperando de cirurgia, Joel Embiid realmente tendo mais limitações por conta da sua saúde e ele tentando superar vários problemas assim fora das quadras que acabaram afetando o jogo dele dentro da quadra. E realmente isso se torna um pesadelo para quem administra a franquia, né? Pro Nick Nurse, pro Daryl Morey, que falou que ele tá na pior situação da carreira dele. E temos mais uma temporada na qual acreditar no processo acaba sendo mais difícil para o torcedor. Eu quero saber agora a sua opinião aqui nos comentários, o que você acha do Philadelphia 76ers, o que você acha dessas 2 bombas que acabaram saindo, que é o Joel Embiid, não se tem previsão se ele vai estar disponível para essa próxima temporada, cirurgia no joelho do Paul George, um time que estava sendo conversado para ser um contender na temporada passada, nessa temporada talvez repita péssimos resultados, mesmo numa conferência leste fraca, e se eles se classificarem para os playoffs, eu não vejo eles passando mais do que uma primeira rodada. A situação realmente está bem complicada por lá, e eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários, que a sua opinião é muito importante para esse canal. Se você ficou até aqui, significa que você gostou do vídeo, se inscreva, ativa o sininho, deixa o like, vai estar me ajudando demais. Se quiser ajudar mais diretamente, tem algumas ferramentas, como Valeu Demais, o HiPay, que o YouTube está gostando bastante e entrega para mais pessoas, o Seja Membro, que tem alguns benefícios, e também a loja Trash Talk, que é o primeiro link aqui na descrição, antidripado e estiloso, com a loja oficial do canal, fechou? Agora sim eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua audiência mais uma vez, um forte abraço, até a próxima e falou!